Olá, nesse encontro eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos sobre o Máxima Online. Ele é um aplicativo de análise algébrica muito importante para algumas análises que nós vamos fazer. Primeiramente, vamos preparar o ambiente do Google Drive com uma pasta, onde essa pasta vai conter o relatório do que nós vamos realizar aqui. É muito importante que a gente sempre parta desse princípio. Abra uma pasta no Google Drive, cria um relatório e vamos iniciar os trabalhos. Eu preparei um script para esse encontro e vou seguindo aqui o passo a passo para eu não ir esquecendo as coisas. Vocês vão precisar, esses links aqui estão na descrição do vídeo e outros materiais, além dos tutoriais que estão disponíveis também. Esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês foi extraído basicamente desse resumo que eu fiz do Máximo. Então é muito importante que vocês observem ele com bastante carinho e façam vários testes. Nós vamos utilizar o Máxima Online. Então, inicialmente, nós vamos inserir uma equação no Máxima Online. Quando a gente insere uma equação e clica, ela vem com input 1, output 1. Então ele vai dar a entrada e a saída do que nós inserimos. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma variável chamada f, inseri um tipo de álgebra para uma variável, essa é a notação, ponto final. Então eu tenho x vezes, que é elevado a 3, menos 3 vezes x, mais 1. Então ele vai me dar essa expressão aqui. Então nesse momento eu plotei o modelo matemático. Esse é o modelo matemático e eu apenas fiz isso com o modelo matemático dentro do Máxima. O Máxima não é algébrico, não é gráfico, ele é algébrico. Mas eu estou representando o modelo matemático aqui apenas para vocês terem noção de que essa equação representa esse modelo matemático, ok? Então nós vamos pegar agora essa entrada e saída. Vamos fazer isso aqui várias vezes, então vamos fazer isso aqui de uma vez. Nós vamos pegar essa entrada do Máxima e vamos salvar no nosso relatório. E qual que é a saída para a gente ver? A saída, a gente só capturar a área de texto, porque o Máxima não permite que a gente faça outro tipo de cópia, e vamos colocando aqui, ok? Então essa é a função que eu estou trabalhando com ela. Esse é o modelo matemático. Agora na segunda parte nós vamos atribuir um valor. Imagine que eu tenho um valor de x igual a 1 e eu quero descobrir esse valor de b aqui. Como que eu faço isso no Máxima? No Máxima eu faço dessa forma. Eu deixo a equação inserida e faço a atribuição. Eu atribe da função atribuindo o valor de x igual a 1. Se eu fizer isso, eu vou estar atribuindo a essa função esse valor. Então eu vou copiar isso para o meu relatório. Descobrir então o valor de b. Eu procuro fazer o vídeo bem na sequência, porque depois vocês podem ir parando e pegando as partes e analisando, ok? Então agora eu estou calculando o valor de f atribuindo a essa função o x. No caso aqui a gente percebe que o resultado é menos 1, ou seja, o b, o y, o valor de y de b é menos 1. Agora a próxima etapa é integrar esse modelo matemático de menos 1 a 0. Então eu tenho um modelo matemático, eu vou integrar de menos 1 a 0, calcular essa integral. Então para calcular essa integral, eu venho aqui, eu preciso da função, eu vou integrar, eu vou chamar a função integrate da função f no eixo da variável x de menos 1 a 0. Então eu estou integrando a função de menos 1 a 0. Eu quero saber qual que é o valor dessa área, porque a teoria de integral é área. Então a integral disso é 9 sobre 4. 9 sobre 4 vai dar 2,25. Ok? E eu pego esse material e salvo no meu relatório.
É muito importante ir salvando esses cálculos, porque depois você precisa de estudar ou ver o que você fez, você fica fácil você estar copiando, ok? Então agora eu fiz a integral dessa função. Agora eu vou obter a raiz ou zero desse modelo. O que é raiz? Raiz é quando esse modelo matemático toca o eixo x nesse ponto e nesse ponto. Eu quero obter essa raiz aqui, ó. Eu não sei o valor dela, mas eu sei que ela está entre dois números, por exemplo, de 0 a 1. Eu sei que ela está. Eu poderia colocar de menos 1,5 a 1, eu poderia colocar, eu só não posso colocar de menos 2 a 1, que vai ter duas raízes. E esse comando que nós vamos utilizar no máxima, ele não permite dois intervalos, ele permite apenas um intervalo. Então, ó, dada uma função matemática, se eu pedir o fim de root, eu tenho da função matemática a raiz da variável x, no eixo x no caso, de 0 a 1. Então eu tenho esse intervalo. Então, ó, nesse intervalo de 0 a 1, ele vai calcular para mim a raiz. A raiz desse valor é 0,34. Então eu sei que nesse ponto A aqui ele vale 0,34. Okay? Então assim eu calculo a raiz das equações ou dos modelos matemáticos dependendo do eixo que eu quero. A raiz daquela função naquele intervalo, naquele eixo. Vamos lá, próximo é a derivada. A derivada é uma equação que dá a tendência dos valores da equação original. Por exemplo, aqui, ó, quando a derivada é positiva, a função original está crescendo. Quando a derivada é negativa, a função original está decrescendo. Então a derivada é a tendência. Como que eu ia usar para muitos outras análises. Zeros de funções e muito mais. Como que eu calculo a derivada? Eu vou diferenciar o diff com o comando diff, a função f na variável x, a primeira derivada. Então aqui, ó, primeira derivada. Então, ó, se eu quiser, essa expressão que está em laranja aqui é a derivada da função original. Ela vale 3x ao cubo quadrado menos 3. Então, eu vou salvar aqui como próximo cálculo que eu fiz. Utilizando a análise algébrica utilizando o máxima. Vocês podem notar que é muito simples e muito rápido eu fazer várias análises algébricas com ele. Agora, outra importante é a resolução de sistemas lineares. A resolução de sistemas lineares é uma necessidade muito grande. Aqui eu extraí de um outro material, o que eu tenho? Eu tenho um modelo matemático e outro modelo matemático. Os sistemas lineares, eles representam curvas ou planos, dependendo do número de variáveis que tem. E o encontro dessas curvas retas ou desses planos é a solução conjunta do sistema linear. Então aqui eu preciso da solução conjunta dessas duas equações lineares, que é o valor de x igual a 2 e x igual a 3. Aqui eu grafiquei e calculei através da resolução dos sistemas lineares. Mas e como que o máximo resolveria isso? Dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho duas expressões, y menos x igual a 1 e y mais x igual a 5. É bem simples para ficar bem claro o entendimento. Não adianta ficar equações complexas, não. Aqui o foco é o entendimento. Então eu tenho a função algo-x, abre parênteses da função, abre colchete, eu entro com as duas equações no caso, poderiam ser mais, e eu entro com as variáveis. Então, abre colchete, entro a primeira equação, vírgula, segunda equação, fecha colchete, vírgula, eu entro no segundo conjunto de parâmetros, que são as variáveis que estão envolvidas. Se fosse um sistema 3x3, teria 3 variáveis, e aí vai. Então, como que eu resolvo esse sistema linear? Então, ó, a resolução desse sistema linear dá 2 e 3, igual eu quis aqui, ó, 2 para x e 3 para y, ok? Ou seja, o máxima resolveu um sistema linear de forma bem simples.
Salvando aqui no relatório. No Windows ou no Mac tem formas de copiar em termos de imagem. Isso aqui é uma imagem da área de transferência, de um pedaço da tela e vai para a área de transferência e eu copio aqui. A próxima é a solução. Deixa eu seguir aqui. A próxima é o comando solve. Ele é usado em várias funções. Uma delas é isolar variáveis. Eu tenho aqui, por exemplo, y menos x igual a 1. Isolando y, y igual a 1 mais x, ok? E a de baixo. Então, se eu vier aqui, ó, no máximo, e fizer... Olha lá, a primeira equação é y menos x igual a 1. Eu vou isolar em relação a y. Como está aqui no exemplo, eu vou isolar em relação a y. Em relação a y, e a segunda equação é y mais x igual a 5. Igual a 5. Eu vou isolar isso tudo em relação a y, para que eu possa traçar a equação no plano. Então, se eu fizer isso, ele vai me dar y igual a x mais 1 e y igual a 5 menos x. X mais 1, 5 menos x. Ok? Então, para você fazer o isolamento de variáveis ou a solução de algumas equações, você pode utilizar o solve. O solve é bem complexo, nós não vamos entrar aqui em todas as funções dele nesse momento, porque não há necessidade. Caso haja dúvida, eu faço alguma complementação desse material. Ok? Então, o que nós vimos aqui foi justamente essa parte. Nós entramos com uma equação do máxima, que a entrada da equação tem essa forma. Deixa eu colocar aqui maior. A entrada da equação tem essa estrutura. Aí depois atribuí um valor, integrei, obtive a raiz, derivei, resolvi um sistema linear e isolei uma variável com o comando solve. Ok? Deixa eu ver no meu script aqui se eu esqueci alguma coisa. Então, a princípio é só isso. Vamos agora acrescentar algumas informações após a análise e o estudo de vocês. Tá bom? Muito obrigado.